Perfeito. Joinha. Revista e atualizada, né? Isto. RA. Revista e atualizada. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz, todos vocês. Olha aí que maravilha. Vamos lá, vai esperar uns minutinhos para os nossos irmãos se poder conectar, poder entrar. Alguns ainda estão entrando aqui. Gustavo, a Lidiane, já estou vendo na minha telinha aqui. Bênção, maravilha. Pastor Rui, Neide, Alexandre. Estou vendo aqui na minha telinha. Deixa eu ver quem mais agora aqui. A Simone eu não estou vendo, só estou vendo o hamster aqui. A Rosa, também não estou vendo. Irmã Carmen. Irmão Luiz. Oi? Não. Agora eu estou vendo a irmã Carmen agora. Que bênção. Não é hamster, pastor, é porquinho da Índia. Porquinho da Índia, tá aí, ó. Eu não entendo nada de bicho, né? Eu já ia chamar de rato, mas aí eles vão ficar muito bravos comigo, né? É verdade. Ele tá acostumado com o rato, né? Ai. Que bom, meus irmãos. Maravilha. Bênção de Deus. Alguém tá entrando no lugar. Eu acho que é isso aí, né? Vamos começando aqui devagarinho, o povo vai chegando também ao mesmo tempo, né? Devagarinho, né? E aí a gente vai iniciando aqui. Porque é bom remir o tempo porque os dias são maus, né? É isso aí. Eu tô vendo aqui um Galaxy J4 aqui, mas não identifiquei. Eu sou o irmão Christian de Camaquã. Da Betel de Camaquã. Da Betel da cidade de Camaquã? Isso, da igreja do pastor Gerson. Lá no Gelson. Hoje eu estava com ele, hoje de tarde, lá em Novo Hamburgo. Tudo bom, meu irmão? Isso. Seja bem-vindo aqui à nossa sala. Deus te abençoe. Tá bom, eu tô assistindo pra ver. Eu recebi no Face, e aí eu cliquei ali no Zoom pra ver. E deu certinho aí, ó. Bênção de Deus, maravilha. Que bom, queridos. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos iniciar, então, aqui por enquanto alguns ainda estão se conectando, né? Bênção de Deus. Eu vou pedir, então, a gentileza. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se abre aqui o videozinho. Pastor Rui, por favor, faça essa oração inicial para nós. Vou pedir a gentileza para fazer a oração inicial. E depois, eu vou pedir, logo depois do pastor Rui, se a irmã Isabel pode entoar para nós um cântico. Pode ser, irmã Isabel? Entoar para nós um cântico, para a gente cantar juntos. Claro, nossos microfones desligados, na verdade, né? Mas o seu ligado, né? E aí fique à vontade, então. Pastor Rui, por favor, pode fazer a oração e depois a irmã Isabel. Pode ser, irmã Isabel? Pode ser? Cantar um cântico conosco? Ou não? Acho que ela está com a imagem travada lá, né? Deu. Ok, já agora viu o sinalzinho aqui. Bênção de Deus. Então tá bom, maravilha. Pastor Rui, por favor, por gentileza. Senhor, nós agradecemos o dia que tu nos deste de misericórdia. Nós agradecemos porque tu tens sido bom. A tua bondade tem sido muito maior do que nós podemos imaginar. E tu tens cuidado dos teus filhos. Nós te louvamos e agradecemos por Jesus Cristo. E é nesse nome que nós nos reunimos. E te agradecemos
por, de qualquer modo, estarmos unidos na mesma fé e na mesma esperança. É nisso, Senhor, que reside essa nossa vontade de compartilhar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Bênção de Deus. Irmã Isabel, pode abrir o teu microfone, por favor. Boa noite. Então, vamos cantar um hino. Eu canto e vocês acompanham aí, tá bem? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só para te adorar e fazer grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui no Zoom. Amém. Amém. Glória a Deus. Bênção, bênção de Deus. Nós estamos aqui para isso mesmo, para adorar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor. Bem-vindo todos os meus irmãos, minhas irmãs, para essa noite. Nós juntos aqui compartilhamos um pouquinho mais essas quartas-feiras, em nome de Jesus. Eu quero agradecer muito a Deus pela vida de cada um de vocês. Nós estamos aí numa semana bem intensa, na verdade, extremamente intensa, bem corrido, mas tem sido uma bênção. Por que corrido, né, irmãos? Porque nós estamos aí nos preparando e depois, no final, ainda eu quero dar um aviso mais enfático a respeito do nosso aniversário e também da nossa ceia, domingo próximo agora, no próximo domingo. Tem sido realmente uma corrida bem grande. Hoje o dia realmente foi bem intenso também. Tivemos reunião da CBERGS de manhã, à tarde da UMBERGS. E aí saímos de Novo Hamburgo. Chegamos aí, dando tempo ainda da gente se reunir um pouquinho aqui. Que maravilha, irmãos. E vamos lá. E depois temos um tempo de oração, porque precisamos orar ainda por este final de semana aí que promete, em nome de Jesus. Mas, irmãos, uma das coisas que tem sido realmente bem numa boa intensidade, eu vou chamar assim, e é sobre isso que eu queria compartilhar com vocês aqui um pouquinho, a boa intensidade. Esta semana, desde segunda-feira, 7 da manhã, nós começamos um tempo de oração todos os dias, às 7 e daqui a pouquinho mais, às 22 horas, nós também vamos orar em nome de Jesus, porque eu tenho chamado esta semana, desde 2017, quando nós, então, assumimos a igreja e compartilhamos o desejo de nós intensificarmos muito a nossa oração ao Senhor. E naquela ocasião, esta semana, nós carinhosamente chamamos de Semana das Primícias, onde nós estávamos até o ano passado, final do ano passado, abrindo a igreja das 8h30 às 20h30, dando a oportunidade para que os irmãos pudessem escolher alguns horários alternativos, podendo ir lá na igreja e orar lá, quando o templo estava aberto e nós não tínhamos essa função toda de pandemia ou coisa parecida. Mas as coisas mudaram, meus irmãos, as coisas mudaram, as coisas estão um pouquinho mais, agora um pouquinho diferentes, né? Nós não temos essa possibilidade, ou até poderíamos fazer, né, sem dúvida nenhuma, mas nós queremos, ao mesmo tempo que o templo agora voltou, está aberto,
Nós temos que também tomar cuidado com a saúde, porque mesmo que o templo voltou, a gente sabe que esse vírus ele continua por aí, né? Ele é invisível, mas ele é verdadeiro, né? Então nós também decidimos fazer um pouco diferente. Eu pedi a Deus, Senhor, nós não podemos parar, Senhor amado, né? Nós temos que continuar nesse propósito de orarmos, de nós entendermos perfeitamente qual é a nossa missão, a nossa estola sacerdotal, que eu gosto muito de usar essa expressão, né? O cajado que Deus nos deu, que é a oração. Nós não podemos parar isso, Senhor. De que maneira nós vamos continuar? E aí, realmente, Deus tem nos dado essa ferramenta aí maravilhosa, irmãos, que é o Zoom, que a gente pode fazer isso. Então, todo dia de manhã, às 7 horas, e daqui a pouquinho mais, às 22, nós temos ali 30, 35 minutos. Não passa de 40, porque é o tempo que o Zoom nos permite. E nós, quando começamos a falar sobre isso, e no meu coração já assentei também desde o começo, que nós não faríamos, mas se cair a gente volta. Não, a intenção era orações realmente breves, direcionadas, para que na sexta-feira, permitindo Deus, nós façamos então um tempo de uma oração, sim, aí um pouco mais extensa, né? Começando 22 horas, e aí nós vamos, né, até o período que o Espírito Santo nos conduzir. Então fica aqui o convite, né, para nós orarmos juntos na sexta-feira às 22 horas. Mas, queridos irmãos, eu não quero aqui me deter em anúncios, em falar sobre esse tempo de oração, dessa intensidade de oração, porque a gente sempre procurou fazer justamente na semana, nos 40 dias de jejum e oração que a CIB promove, e nós procuramos fazer, então, esse momento da igreja aberta durante uma semana, né? E de fato, sexta-feira também termina o período dos 40 dias na CIB, e nós também terminamos o nosso período de oração de primícias, né? Agora, eu queria refletir com os irmãos um pouquinho, rapidamente, não muito tempo, com base nos textos bíblicos, em palavra de Deus, porque talvez alguns até podem estar pensando, eu já falei isso nos outros anos, e eu não quero, eu vou me tornar repetitivo, irmãos, porque eu acredito que essa repetição, às vezes, ela se torna, às vezes não, né? Sempre. Ela é pedagógica, ela vai assentando, sedimentando no nosso coração, e isso vai criando como que uma escola, ou seja, vai sedimentado, ou seja, firmado o propósito. Nós criamos isso como o nosso, não apenas um hábito, né? Mais que hábito, nós criamos talvez isso como prioridades para nós. Nós vamos separar na nossa agenda um tempo em que nossa força, a nossa intensidade toda será voltada para buscarmos a presença de Deus. Ele desenhei, ele começou lá a fazer a continha. É isso aí, o Zoom tem essas bênçãos também, viu? De abrir o microfone, ô, maravilha. Né? Olha aí, isso aí. Isso que eu nem passei a palavra, imagina se eu tivesse passado a palavra. Ô, Jesus. Mas é bênção de Deus, maravilha. Então, sim, queridos, eu gostaria, eu pedi para a Cris colocar na tela, ali para a gente, e eu vou pedir para a Lidiane, que eu estou enxergando na minha telinha aqui, Lidiane, se tu puder abrir o teu microfone. Pode ser, Lidiane? Pode ser, tu leia para nós, isso, tu lê para nós esse texto que está na tela aí, por favor? Sim, sim. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Pode ler de novo, por favor? Sim. As primícias dos frutos da tua terra trarás à casa do Senhor, teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Obrigado, obrigado. Bênção de Deus. Então, queridos, na verdade, talvez para todos aqui, ou para quem sabe para alguns, é tão comum, talvez, falarmos ou pensarmos a respeito destas festas, ou pelo menos das 3 festas que o povo de Israel, no Antigo Testamento, por ordem do Senhor, através de Moisés, eles celebravam, eles festejavam. Haviam 3 festas que Deus ordenou que seriam o momento do povo entregando em honra, para que eles lembrassem, né,
da escravidão do Egito e de como Deus os libertou. Não lembrar no sentido de que somos escravos. Não, fomos, né, escravos no Egito, mas agora estamos livres. E Deus, através de Moisés, instituiu 3 festas anuais para que o povo de Israel pudesse, então, estar se lembrando, na verdade, de como Deus os livrou, de como Deus os tirou com mão forte, com braço forte da terra do Egito. Agora, vamos lá, verificando o que o dicionário diz. O dicionário do Aurélio, né, diz assim, e aqui eu quero ler para vocês. Ele dá a seguinte definição a respeito disso. O que é primícias no dicionário da língua portuguesa? Primeiros frutos, primeiras produções, primeiros efeitos, primeiros lucros, primeiros sentimentos, primeiros gozos, começos, prelúdios. Se você pegar o dicionário da língua portuguesa, né, do Aurélio, você vai encontrar isso. E, biblicamente, não é muito diferente disso. Se pegarmos o dicionário bíblico, ele praticamente segue a mesma linha sobre estes primeiros frutos, as primeiras crias, as primeiras produções. E, de fato, aqui a importância ou o significado desta questão do que é esta primícia, na verdade. Porque por trás de toda essa doutrina fundamentada nos ensinos explícitos de Deus para o povo de Israel, que foi dado por Moisés, existem figuras implícitas também do Senhor, né, que nos mostram a importância deste ato de entrega, deste ato do dar, do doar, né? E esta é a definição, os primeiros frutos, ou a primeira parte de alguma coisa. Agora, olha que interessante, irmãos. Vamos parar um pouquinho para pensar aqui, refletir rapidamente. A minha intenção não é pregar aqui hoje, mas é refletir e até ouvir testemunhos. Será que Deus precisa de animais? Será que Deus precisa dos primeiros frutos da terra? Será que Deus sente fome? Será que Deus é como nós, humanos, né, carnais, por exemplo? Talvez, eu estou com fome, né, irmão? Não deu tempo de comer. Mas será que Deus sente fome? De maneira nenhuma. Não, de maneira nenhuma, porque Deus é Deus. Deus é espírito, Deus não é carne e osso que sente fome. E por que será que ele pede essas coisas para nós, né? Talvez para alguns a explicação é bastante lógica, simples. Ora, Deus é espírito. Mas, na verdade, qual é o ensino? O que o Senhor estava no Antigo Testamento, veja bem, no Antigo Testamento, mostrando para o povo de Israel, né? A respeito o quê? De honra. A respeito o quê? De entrega. Se nós olharmos, por enquanto eu estou no Antigo Testamento, daqui a pouquinho a gente vai para o Novo. Se nós olharmos lá para o começo das coisas, em Gênesis, por exemplo, logo no capítulo 4, nós vamos ver Caim e Abel, né? Alguns até disseram, né? Não, é porque Deus gosta de sangue, por isso que ele gostou da oferta do Abel, não gostou do Caim. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Caim trouxe o fruto, mas não disse que foi os primeiros, o melhor das suas colheitas. Ele trouxe um fruto da terra e apresentou ao Senhor. Já Caim trouxe as primeiras crias, ou seja, aqui começamos a entender o que era prioridade para Caim e o que era prioridade para Abel. Então, nós começamos a entender que existe um princípio de honra, de entrega. Existe um princípio de dar glória, de dar aquilo que realmente é muito bom ao Senhor. Agora, olha só que interessante, irmãos, porque a gente pode já começar aqui a maquinar, né? O pastor vai falar muito hoje de oferta, então, né? Porque a verdade é isso que o texto está implicitamente falando aqui, né? Ou explicitamente falando. Mas veja bem, querido, o que significa uma entrega total? E vamos lá, vamos ficar pensando ainda em Antigo Testamento. E quando eu olho para o texto bíblico, e eu fico pensando em entregas absolutas, entregas totais ao Senhor, o que nos lembra sobre entrega ao Senhor? Daniel assentou no coração dele que ele iria orar ao Senhor, apesar dos decretos serem diferentes. Havia um decreto, não é para orar, não é para buscar nenhum Deus. Mas Daniel, ele tinha um hábito, a Bíblia diz que ele abria a sua janela em direção a Jerusalém,
E ele orava 3 vezes ao dia. E ele continuou fazendo, apesar dos decretos, porque para ele o que importava era uma entrega, a honra, a glória ao nome do Senhor. Qual foi o resultado dele se entregar, dele honrar o nome do Senhor? O resultado nós já sabemos. Ele foi lançado numa cova dos leões. Agora, qual é o final da história? Que ele não morre pelos leões. Deus, lá da cova, né, ele sai ileso. E ao contrário dos decretos que havia anteriormente, os decretos são mudados justamente porque Deus livrou Daniel da cova. Por quê? Porque Daniel tinha uma prioridade, ele tinha uma primícia, ele tinha uma entrega, ele tinha algo que ele não abria mão, que era justamente, olha, se eu vou buscar, eu não vou buscar ao rei, eu vou buscar ao meu Deus, que é rei de reis. De novo, vamos lá, vamos ficar no mesmo livro de Daniel. Nós temos aqui a história de Ananias, Misael e Azarias. Eu gosto muito mais desses nomes, porque esses nomes, de fato, é a identidade desses 3 jovens. Não é o Sadraque, Mesaque e o Abednego. Estes nomes, eles ganharam quando foram exilados, quando eles foram para o cativeiro, né? Mas não é o nome original, porque a identidade deles é Ananias, Misael e Azarias. Porque se de fato eles fossem Sadraque, Mesaque e Abednego, eles se curvariam diante da estátua que Nabucodonosor levantou. Mas eles não fizeram porque eles não eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles receberam, eles tinham no coração dele que havia apenas um Deus. O Deus Todo-Poderoso, Javé, o Deus de Israel. Aquele era o Deus. E é somente a esse Deus eles entregariam, aqueles 3 jovens, entregariam a sua adoração, a sua oferta, o primeiro aqui dentro, né, do coração da alma deles. Qual é o resultado? Fornalha de fogo ardente. Olha que interessante, né? Agora, eles morreram pela fornalha? Não, não. A Bíblia diz que havia um quarto ser, uma espécie de filho de deuses, diz assim o texto bíblico, né? Se referindo a este que passeava e rodava no meio do fogo com Ananias, Misael e Azarias. E olha que interessante, irmãos, quando nós assentamos no coração e dar o melhor, e dar o primeiro, e entregar aquilo que é de mais importante, em honrar a Deus, nós vamos ter José, um outro exemplo, um pouquinho mais atrás, agora lá em Gênesis, né? Olha, José se nega, né, a adulterar com a mulher de Potifar. E sabe, irmãos, a Bíblia diz que José, olha que interessante, às vezes eu fico pensando nesses detalhes, né? Porque a Bíblia diz que José começou a governar o povo no Egito, começou a governar no Egito, ele tinha 30 anos. 30 anos. E aqui estão vários homens nessa sala. Eu não sei, irmãos, se José nessa idade aí tinha 25, 27 anos. 2 anos nós sabemos que ele ficou na cadeia, isso a Bíblia nos traz claramente, mas nós não sabemos que período foi que ele foi para a cadeia. Irmãos, eu fico pensando num guri de 27 anos, solteiro, bonito, e uma mulher na frente dele, que deveria ser muito bem cuidada, né? Porque ela é mulher de um homem principal, ou seja, se fosse nos dias de hoje, certamente era uma mulher de academia, né? Muito provavelmente ela talvez ia. E o camarada segurou firme, irmão, né? Porque se ele fosse um vovô lá, né, quase terminado, disse, não, eu não vou trair a confiança do meu senhor. Mas não, ele era jovenzinho, ele era guri. Vamos pensar assim. Mas antes dele pensar em adulterar para satisfazer os seus prazeres carnais, ele era fiel ao Senhor. Ele tinha que manter a santidade a Deus e não trair a confiança do seu patrão ali nesse caso. E aí nós sabemos qual é o resultado? Para quem se manteve fiel ao Senhor inicialmente, cadeia, prisão. Mas é melhor ir para a prisão, olha que bênção, é melhor ir para a fornalha, é melhor ir para a cova, mas honrar ao Senhor, obedecer ao Senhor, dar o primeiro ao Senhor. Porque no resultado final, meus irmãos, nós vamos olhar para o próprio texto bíblico, e no resultado final o José vai ser governador, o Daniel vai sair da cova, o Ananias, o Misael e o Azarias vão sair da fornalha, porque Deus era com eles. O resultado final é bênção. E não é eu que estou dizendo isso, não sou eu que expresso isso. Quem diz isso é a própria palavra de Deus. Quem está falando isso é o Senhor. É o texto bíblico que nos traz esse relato. Bom, então, qual é o resultado que eu tenho quando eu honro ao Senhor?
Eu tenho o resultado da bênção de Deus. Se eu não receber essas bênçãos aqui na terra, meu amado e minha amada irmã, eu tenho convicção de que eu receberei um galardão muito maior e muito melhor, que é a coroa incorruptível da vida eterna. Pode ser que aqui eu não seja governador do Egito. Aliás, eu nem quero ser governador do Egito, né, de maneira nenhuma. Né? Também não estou afim de ir para a cova, nem tampouco para a fornalha. Né? Mas a questão é que pode ser que eu até passe por essas situações. Ir para uma cova, ir para uma fornalha. E mesmo que eu tivesse que perecer nela, se eu for obediente, fiel, eu digo, olha, eu não vou me curvar a essa estátua, eu não vou deixar de orar ao meu Senhor, eu não vou trair a confiança e nem a minha santidade para com Deus no adultério. Eu tenho certeza que o Senhor, quando eu estou honrando a Ele, de alguma forma, eu serei abençoado. De alguma forma, eu tenho convicções que o Senhor há de nos abençoar. Então eu começo a entender, e agora eu vou para o Novo Testamento, eu começo a entender que primícias é dizer, é o que, na verdade, então? O que é primícias? Eu vou pedir para a Cris colocar na tela o que é primícias no conceito de Jesus. Jesus vai dizer o que deve ser primeiro, em nome de Jesus. Né? Opa, Jesus, Jesus. Primeiro, então, o que é? Se primícias é primeiro, se primícias é o primeiro lugar, se primícias é aquilo de melhor que nós temos, se primícias são primeiros frutos, efeitos, lucros, sentimentos, gozos, começos, se primícias é tudo isso, então Jesus Cristo está dizendo, busquem em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dele e a justiça dele. E todas estas coisas, ou as demais, em outras traduções, elas vos serão acrescentadas. Se o conceito de primícia é isso, queridos irmãos, como eu acabei de citar aqui, Jesus agora trazendo uma sombra, fazendo sombra daquilo que os israelitas sabiam perfeitamente o que era primeiro para a vida deles, né? Ele está dizendo então agora, o que deve ser primeiro na vida de vocês é o reino de Deus e a justiça de Deus. Isso deve ser a primícia de vocês. E as demais coisas vai ser acrescentadas em nome do Senhor Jesus. Eu sei que vocês não podem dizer amém, né? Mas eu sei que vocês vão querer, vocês vão concordar comigo e creem na palavra do Senhor. Porque no Novo Testamento, o Senhor nos manda, continua tendo a mesma gênese das primícias. Não mudou nada, absolutamente nada. Continua do mesmo jeito, continua da mesma forma. Então nós vamos ter que sacrificar bichinhos. Não, aquilo são sombras, aquilo são tipos daquilo que o próprio Mestre Jesus, um pouquinho mais adiante, vai dizer. E hoje nós temos isso como regra para nós. Por que nós oramos às 7 horas da manhã? Por que nós abrimos a igreja, que agora não foi possível, né? Por causa da pandemia, às 8h30 e fechamos às 20h30? Por quê, irmãos? Porque Jesus disse que as primícias é dele. Busquem primeiro ele. Busque o reino dele. Ponham ele em primeiro lugar. Ele é acima de tudo e acima de todos. Ele está num alto e sublime trono, mas ele também habita em cada coração quebrantado e humilhado na presença dele. Ele é. Por isso que essa semana que nós estamos agora aqui em intensidade de oração de manhã e depois às 22 horas, irmãos, a gente até vai dizer, pastor, 30 minutinhos, isso nem é primícia. Talvez não seja. Mas eu prefiro que nós talvez entreguemos isso ao Senhor de coração e com alegria, do que simplesmente a gente fazer o seguinte, como muitas igrejas já estão fazendo. Vamos fazer 24/7. Já ouviu falar sobre 24/7, irmãos? Alguém já ouviu falar? 24 horas de oração por 7 dias. Tem muita igreja fazendo isso. Tem uma igreja nos Estados Unidos, por exemplo, que ela faz um louvor ininterrupto. Ela não para de louvar e não para de orar. 24 horas, 365 dias do ano. Como era no Antigo Testamento. Isso é de Deus. Eu não sei. Eu só sei que talvez Deus deu uma ordem, Deus talvez direcionou a vida deste povo, desta igreja, deste pastor, e eles estão fazendo isso já, e não faz um ano. Já faz alguns anos que eles fazem isso. E clica lá no YouTube, vai estar sempre um louvor continuamente, sempre acontecendo um louvor e uma oração, sempre. Vai tendo escalas, que nem era na época de Davi. E eles não param.
24 horas, 1 da manhã, 3 da manhã e assim vai, né? Uma igreja grande, com uma boa estrutura para fazer tudo isso. Não vem o mérito da estrutura, nem tampouco da igreja grande, mas o que talvez eu começo a pensar, irmãos, que eu prefiro que nós talvez sejamos fiéis no pouco que Deus está nos colocando, para que Ele possa, então, nos investir naquilo que é muito, em nome do Senhor Jesus. Mas, amados, eu queria que, se possível, aí o Alexandre me pediu para dar um testemunho lá no mês de março, e quando eu chamei, aliás, em fevereiro, né, Alexandre? Acho que foi, né? Eu chamei o Alexandre, ele me falou, eu disse para ele, vamos fazer no domingo próximo. E aí eu me esqueci, no outro eu chamei, ele não veio, e aí entrou a pandemia. E o Alexandre não pôde mais testemunhar, né, daquilo que Deus tem feito na vida dele. Eu queria que o Alexandre pudesse fazer isso agora aqui. Cadê o Alexandre? Alexandre, para quem não conhece o Alexandre, irmãos, ele está sempre lá todo domingo lá, viu? Só que está atrás da câmera, por isso vocês não enxergam ele. Está sempre lá filmando, lá com a equipe de mídia aqui da igreja. Abra aí, Alexandre. Pode compartilhar com a gente, por favor? Boa noite, pastor. Tudo bem? Bênção de Deus, querido. Tudo na bênção. Tudo bem. Boa noite, Estou te ouvindo demais bem. irmãos. Nós acho que todos. Tá chegando bem o áudio? O áudio tá chegando? Vamos lá, então. Tá bom, Alexandre, pode falar. Beleza. Bom, exatamente como tu falasse, né, pastor? Voltando um pouquinho aí lá no mês de outubro, novembro, né? Novembro, mais precisamente, a gente eu e a Ângela vínhamos participando lá do Pare do Gilmar. Não sei se Gilmar tá aí agora, mas enfim. E tanto eu quanto ela durante o Pare, né? Tanto eu quanto a Ângela recebemos uma palavra do Senhor, né? E chegamos em casa, começamos a refletir, conversar sobre essa palavra, né? Que é o seguinte: o Senhor mandou, né? O Senhor nos orientou, nos deu a ordem de quitar as nossas dívidas. Tanto eu quanto ela tínhamos algumas dívidas, né? Que precisavam ser quitadas. Só que nós não tínhamos condições de quitar. Bom, vamos lá, né? Refletimos, oramos, jejuamos, colocamos diante do Senhor. E vamos aguardar, né? Vamos continuar em oração, continuar jejuando e colocamos diante dele. Bom, passaram-se aí em torno de uma semana e meia, né, pastor? Numa terça-feira, eu recebo uma ligação, né, da principal concorrente da empresa em que eu trabalhava na época, tá? Me convidando, né, para uma conversa. E eu prontamente atendi, né, me propondo para o dia seguinte de manhã. Eu marquei no dia seguinte de manhã, na quarta, então, 9 horas. Bom, terminei essa ligação, passaram-se aí 40 minutos, 1 hora, e eu recebi uma outra ligação do, então, meu atual diretor, né, me solicitando uma reunião com ele para o dia seguinte também, pela parte da tarde. Tudo bem, vamos lá. Como a empresa ela fica fora do estado, a empresa que eu trabalhava, às vezes ele vinha ao estado, né? E quando ele vinha, nós nos reuníamos e conversávamos. Pois bem, chegou a quarta-feira, eu fui nesta empresa concorrente, tá? E lá conversei com algumas pessoas, né? Responsáveis pela área que eu atuo, que eu trabalho, tá? E de fato queriam me contratar, né? Me fizeram lá uma proposta, né? E queriam me contratar, né? Ficamos basicamente assim apalavrados, né? Ficaram alguns detalhes a serem ajustados para uma segunda conversa, mas ficamos assim apalavrados, porque era uma proposta bem mais
bem atraente, né, pastor? Melhor do que aquela que eu estava no momento, conforme compartilhei com o senhor. Joia. Aí chegou a parte da tarde, fui conversar com o meu chefe, meu atual chefe, né? Conversamos, conversa vai, conversa vem. Ele compartilhou que a empresa passava por uma reestruturação, né? E que ele estaria, então, me desligando. E nesse desligamento, obviamente, né, eu receberia todos os meus direitos, tá? Bom, e aí o que desencadeou, né, pastor? Desencadeou que com todo esse valor que eu recebi, né, da rescisão, eu pude quitar todas as dívidas, entendeu? Quitei todas as dívidas minhas, da Ângela, e segui o baile, né? Fui desligado e já ingressei na outra empresa, com salário até proposta financeira melhor, né? E me seguiu. Então, essas são as coisas assim que Deus faz, né, pela gente, e isso até hoje me deixa impactado de uma forma assim incrível, porque nós não tínhamos condições nenhumas de pagar, né? Eu assumo, eu reconheço e enfim, é incrível, né, pastor? Conforme eu compartilhei com o senhor, né? Eu fico constrangedor, Deus nos constrange, né? Amém, Alexandre. Glória a Deus. E se tu me permite aqui, né, Alexandre, só para voltar um pouquinho aqui, uma coisa muito Claro. interessante. Interessante que quando teve um momento, né, que, para a glória de Deus, a gente fala isso hoje com alegria no coração, e a gente começou a falar sobre justamente esta área, num tempo lá, tu vais lembrar, lá na igreja, depois outro dia até mesmo na tua casa, quando tu morava Sim, ainda ali no Pastareia, né? 2018, quando eu estava com o joelho quebrado. Exatamente, exatamente. E aí eu falei para ti, né, falei mostrando na palavra, seja fiel, honra ao Senhor, e tu vai ver que Deus te surpreendendo. Não vai ser talvez no mesmo dia, e não foi no mesmo dia, de fato não foi. Mas o que aconteceu? E é isso que eu queria salientar, pegar este exemplo aqui, e esse testemunho do Alexandre, quando nós entendemos que Ele é acima de tudo, que Ele está acima de tudo, que nós vamos honrar ao Senhor, irmãos, não quer dizer que amanhã eu vou ser abençoado. Não pode ser que não. Pode ser que vai passar um tempo, provas do Senhor, pode ser que vai acontecer um momento diferente, mas vai chegar um momento como esses testemunhos. Eu preciso do valor para quitar uma dívida e, ao mesmo tempo, não posso ficar desempregado. Então, tu vai receber um salário melhor numa outra empresa, recebes uma rescisão para quitar a tua dívida. Por quê? Porque Deus é fiel. Em nome de Jesus. É incrível. É incrível. Foi uma sincronia incrível, pastor, porque de manhã eu recebi uma ligação para uma reunião no outro dia de manhã, uma entrevista, uma hora depois eu recebi outra ligação para então uma reunião com o meu atual chefe de tarde, e é aquilo, né? É incrível, é incrível, é incrível. E como o senhor falou, voltando lá em 2018, voltando em 2018, conforme o senhor citou, que nós conversamos no seu gabinete, depois lá onde eu morava, lá no Pasto da Areia, que eu realmente eu não vinha sendo fiel nessa área, né? E, e, e abrir o coração com o senhor sobre isso, e o senhor me explicou, foi para a palavra, me falou, e eu só entendi, bom, o que eu devo fazer é devolver aquilo que não é meu, é do Senhor, ponto. E na época era um período muito complicado, assim, muito, muito, muito complicado, sabe? E eu só entendi isso. Eu devo devolver aquilo que é do Senhor, ponto, final. E é incrível, assim, aconteceu exatamente o que o senhor falou. Eu não fiquei contando quanto... não, eu não fiquei contando, mas foi no mês seguinte, sabe? Foi no mês seguinte, a coisa mudou, assim, completamente. Completamente. E eu não fiquei esperando nada, não, sabe? Eu só fiz a minha parte. E no mês seguinte, a coisa mudou de uma forma sobrenatural. Aleluia. Glória a Deus por isso. Obrigado, Alexandre, pela tua participação aqui. Obrigado mesmo. Que Deus possa continuar te abençoando. E eu quero pedir também agora que o Marco, se tu puder abrir o teu microfone, então, e também poder
contar um pouquinho a tua experiência aí, Marco, por favor? Boa noite a todos, boa noite, pastor. Boa noite, demais irmãos. Eu só queria salientar e dizer para o Alexandre, especialmente, ele não é o único, ele não está sozinho nesse barco. Acontece que durante o ano de 2019 ainda, 2018, a gente estava conversando com o pastor, falei de algumas coisas, algumas dificuldades que a gente estava passando e tudo mais. E para resumir, para não ser muito longo, nós terminamos o ano de 2019 sem nenhuma dívida. Nós começamos o ano de 2020 trocando de carro. Hoje estou andando com o carrinho 0 km. E tem dinheiro na conta sobrando, viu, Alexandre? Tem dinheiro na conta. E a gente tem feito um propósito lá desde o ano passado, né, de ser fiel. E sempre disse para o pastor, posso dizer de público aqui também, não tem problema. Sempre tive muita dificuldade, né? E sempre falei para o pastor, olha, pastor, eu faço por obediência. Talvez não seja aquela coisa muito espontânea que a gente não foi criado com essa cultura assim. Isso não, a gente faz por obediência. E a gente pode experimentar. Eu estou experimentando isso agora porque as coisas melhoraram muito no ano de 2019, ao ponto de chegar sem nenhuma... Chegar ao final do ano assim, olha só, não deu imposto de nada, não deu imposto de casa, de carro, não tenho dívida, não tenho conta em atrasado. A gente está podendo ajudar nossas famílias também. Agora, tem um cunhado que recentemente voltou aí do Mato Grosso, aí a gente está podendo ajudar também, às vezes com rancho, às vezes com alguma outra ajuda. Família da Hélida aqui, especialmente, né? A gente está podendo estender a mão. E graças a Deus, assim, muito pelo contrário de faltar, está sobrando. Deus está enchendo o nosso celeiro. E a gente tem outras coisas para realizar ainda em relação à nossa casa e tudo mais, mas a gente já tem até já o dinheiro, assim, para... Tem uma função de inventário aqui na casa onde eu moro, né? Que foi adquirido de herdeiros, né? Então tinha algumas pendências, então nós já temos até o dinheiro para fazer isso. Então esperando passar um pouquinho essa confusão de pandemia aí, mas graças a Deus, assim, dá para dizer que Deus zerou nossa vida, né? Então a gente está muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. Moramos de casa própria. Aleluia. Amém. E o mais importante, né? Deus está nos dando saúde, né? Saúde e prazer, né? Por ver essas coisas acontecendo. Então a gente só quer dar honra e glória no Senhor, porque muito mais do que nós temos sido fiel, Ele sempre é fiel com a gente, mesmo às vezes titubeando, né, como se diz, né, mesmo às vezes a gente tropeçando, Deus ele se mantém fiel. Basta que a gente deu aquele passo de fé, como falasse assim, né? Basta que a gente se proponha de coração mesmo a ser fiel e ser obediente. E Deus honra mesmo. Amém, Glória a aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Marco. Bênção de Deus. Obrigado, Hélida, pelo testemunho de vocês. Irmãos, eu quero... talvez alguém vai dizer assim, por que o pastor agora inventou de botar lá oferta de primícia? Tá lá no envelopezinho azul lá, né, irmãos? Claro que faz tempo que vocês não olham aquele envelope desde março, né? Alguns aqui. Por quê? Porque a igreja não vai morrer se a gente deixar de ofertar. Será? Porque a obra de Deus. Será, irmãos? Eu quero concluir dizendo algo aqui, irmão. Quando eu olho para primícias e quando eu penso sobre isso, e Deus colocou isso no meu coração, eu fui sempre batista independente, viu, irmãos? Não pense que eu fui da Universal, outra igreja não viu, eu sempre fui batista independente, tá? Deixar bem claro isso para vocês. Mas eu aprendi, na minha liberalidade, aprendi desde bem jovem ainda, assim, adolescente, sabe, a ofertar e dizimar e ofertar, às vezes, o que nem tinha, às vezes, para ofertar. E eu sempre pude ver a mão e a graça de Deus nesse sentido. Sempre. Eu lembro de eu ganhar R$39 de salário mínimo na época e eu comprar um violão de R$890 na ocasião. E Deus um dia disse assim para mim, entrega esse violão na igreja, porque a igreja está passando por um momento de dificuldade. E a igreja precisava quitar algumas contas que não estava vencendo. E eu relutei, irmãos. Imagina, R$39 por mês que eu recebia de salário na época e meu violão custou 890. Né? Então faz um cálculo rápido de bodegueiro, como diz o outro aí, né? Eu precisava trabalhar 3 anos para comprar de novo aquele violão.
Mas eu disse, Deus, é teu, tu me deu e eu vou devolver para o Senhor. E dei. Não sei como, irmãos. 2 meses depois eu comprei outro, igualzinho. Troquei de trabalho 2 semanas depois. Então, eu tinha na época 14 anos quando eu fiz isso. Minto, tinha mais, eu tinha 16 anos quando eu fiz isso, 16 para 17. Então, quando eu olho para essas coisas, irmãos, por que a gente colocou oferta de primícias lá? Por quê? Porque eu entendo que Deus não instituiu ofertas pelo fato dele precisar das ofertas. Ele não precisa de oferta. Deus não precisa disso. Mas é para provar o meu coração, para provar o seu coração numa das áreas que nós temos muito apego. Todo ser humano tem muito apego a isso. Então, Deus coloca essas ofertas, ou melhor, ele talvez nos pede essas ofertas, como pediu para o povo de Israel, porque o nosso coração ele é apegado nisso. E eu falo aqui com muita propriedade, meus irmãos, assim, com muito, desculpa, propriedade, mas com tranquilidade, porque não é assim, puxa vida, o pastor lá, a igreja está passando por dificuldades, estão sofrendo, aí o pastor agora tem que falar de oferta, de dízimo, meu Deus do céu. Irmãos, eu me alegro porque, graças a Deus, né, eu falo com alegria no meu coração, coisa boa, a melhor coisa que eu posso fazer é chegar no final, né, no início do mês e separar aquilo que é de Deus e entregar para o Senhor, porque essa lei de primícias ela não é muito diferente disso. Ao contrário, Deus não precisa de primeiros frutos, Deus não precisa de oferta, mas nós precisamos dele. Nós necessitamos dele, que ele seja o primeiro lugar em todas as coisas, em nome de Jesus, inclusive dessas coisas também, inclusive também das nossas rendas, em nome de Jesus. Se eu fizesse uma pergunta, e eu já estou encerrando por aqui, né? Eu quero ser abençoado. Deus tem bênçãos para dar? Sem dúvida nenhuma. Deus tem bênçãos. Deus, se você pegar esse texto que nós acabamos de ler aqui, que é o versículo 19, que nós lemos aqui deixa eu pegar aqui, Êxodo, que eu li inicialmente, né, que a Lidiane leu, aliás, nem fui eu. Êxodo 23, deixa eu abrir aqui a Bíblia, porque o versículo 19 ficou estampado para vocês aí, o 20 não. O versículo 20 não ficou, né? Mas o versículo 20, né? Vamos ver se tem como pôr o 20 aí, Cris, ou não, fica difícil de botar o 20. Só bota o 20 aí, só para começar. Olha como é que inicia o versículo 20. Porque todos nós ansiamos e queremos muito a bênção, nós queremos a companhia do Senhor, nós queremos a posse da bênção, nós queremos que Deus cumpra as suas promessas, aleluia, né? Isso aí nos alegra o coração e a alma, né? Oh, glória a Deus, a gente sai até uns glória a Deus, aleluia. Olha o que diz a palavra no versículo 20. Eis que eu envio um anjo adiante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Que versículo bonito, irmãos! Mas ele tem uma ordem, ele não começa assim. Vocês me entendem? O versículo não começa no versículo 20. O texto bíblico, as ordens de Jesus, o caminho do Senhor, aquilo que Deus estava falando através de Moisés para o povo, não começa nesse ponto. Porque esse ponto aqui é o que eu quero. Pai, envia o anjo adiante de mim. Pois bem, mas tem um princípio anterior a este. E não começou no versículo 19 o princípio. Se você ler toda a palavra do Senhor e começar... Onde é que Deus começa a falar essas coisas todas? Lá no capítulo 20. Ele começa a falar, né? E o capítulo 20 é nada mais, nada menos do que os 10 mandamentos. Então veja, irmãos, se a gente quer estas bênçãos e quer ser abençoado e as promessas do Senhor, tem uma sequência, tem uma ordem em nome do Senhor Jesus. E Deus, ele não abre mão dos princípios dele para o meu bel prazer, para me satisfazer ou lhes satisfazerem, de maneira nenhuma. Deus é um Deus de princípios e ele não abre mão dos princípios dele. E louvado seja o nome dele, porque é desta forma que ele realiza sobre a minha vida e sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus amados? Que Deus ricamente nos abençoe, porque eu tenho, talvez alguém pergunta, pastor, por que tu instituiu essa oferta de primícias? Eu não sou dinheirista, viu? Antes que alguém pense, de maneira nenhuma, não é isso que está no meu coração. Mas eu entendo que quando a gente vai na festa de aniversário de alguém, irmãos, a gente come salgadinho, come bolo e é bom demais, que coisa bem boa. Só que a gente leva presente, né?
É ou não é? Levamos presente. Né? Quem é daquela época que ganhava uma latinha de goiabada? Hein? Oh, tem uns quantos irmãos aí que ganhou latinha de goiabada no aniversário. Eu ganhei muita latinha de goiabada. Né? Ou sabonete também, caixinha de sabonete. No entanto, irmãos, quando a gente começou a falar sobre oferta de primícias, porque justamente era no mês do aniversário da igreja, é para que nós presenteássemos, sim, sem dúvida nenhuma, a casa de Deus. Não era presente para o pastor, para a equipe de pastores, não. É para a obra do Senhor, para o reino de Deus. Pensando na vida dos missionários, pensando, sim, sem dúvida, na igreja também, em nome de Jesus. Por isso eu quero te desafiar nesse sentido, irmão. Em nome do Senhor. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor nessa área também. E nós vamos ver, nós vamos poder testemunhar. Talvez não vai ser no outro dia. Não vai ser da forma como o Alexandre testemunhou, nem como o Marco testemunhou aqui. Mas eu tenho certeza de um Deus, ele age de uma forma tremenda. Pode ser que primeiramente eu tenha que ir para uma cova, ou para uma fornalha, ou até mesmo numa prisão. Mas eu sei que o fim não é nem a cova, nem a fornalha e nem a prisão. Esse eu sei que não é o fim. Não é. Ao contrário. O fim vai ser sempre, em todos estes momentos, Deus sendo glorificado. Deus sendo honrado. Porque José não tinha o espírito dos deuses, não, para interpretar sonhos. Não. Daniel, da mesma forma, ele não era melhor do que qualquer outro homem de carne e osso, por isso que o leão não comeu ele. Não. No final, né, tanto o Egito, quanto Nabucodonosor, quanto os demais tiveram que honrar o nome do Senhor e mudar decretos por causa do nome do Senhor. E todos eles terminam glorificando ao nome do Senhor. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras coisas, irmãos, as coisas materiais, elas serão acrescentadas. Porque essa é a conclusão de Jesus nesse sermão do Mateus capítulo 6. Em nome de Jesus. Amém? Eu vou abrir a oportunidade para os irmãos que querem mencionar seus propósitos de oração, seus pedidos de oração, porque daqui a pouco mais a gente começa também a oração da Semana das Primícias, às 22, já são no meu aqui, vai ser quase 9 agora. Então, se alguém quiser usar o chat aí, ou até mesmo, enfim, usar para escrever o seu pedido de oração, eu quero então, irmãos queridos e amados, eu acredito que logo após, eu não sei se vai estar ali, no BTL News, já tem um bannerzinho anunciando o nosso aniversário e a nossa ceia, tá? Já tem um bannerzinho aí. Cris me dando positivo. Eu não sei se já tem na mão aí, né, Cris? Se tiver, até a gente já dispara aí para os irmãos ficar olhando aí o bannerzinho, né? Enquanto eu estou falando aqui. Se der, se não der, também não tem problema não. Fica tranquilo, tá? Mas a questão é, irmãos, como é que nós vamos fazer neste domingo, portanto, tá? Neste domingo, em especial. Nós, permitindo Deus, às 10 horas da manhã, estaremos ali na Assis Brasil, tá? Bem de frente uma lombada eletrônica, quase chegando ali na Fierdes, no Maxi Atacado, tá? Já antes daquela entrada do Porto Seco, que eu me esqueci o nome da rua ali, nós tem um grande pátio ali, muito amplo, muito amplo. Cabe 850 veículos bem estacionados, ele pertence ao posto Garopa ali, deles ali, né? E eles gentilmente nos emprestaram, através do irmão Clésio, emprestou para nós fazermos esse culto ali. Eu não coloquei aqui nesse banner, irmãos, o endereço, mas vai estar amanhã até o meio-dia, porque a prefeitura, a princípio, já nos deu ok, mas os bombeiros ainda não. Né? Porto Alegre é bem mais complexo do que Gravataí para fazer esse culto. Nós já estamos há 44 dias, 45 dias praticamente, né? Trabalhando aí, envia documento, e traz documento, e assina documento, e paga taxa, e paga outra taxa para a prefeitura para termos todas as liberações possíveis. A princípio, tudo da prefeitura já está tudo ok, e só falta agora a parte que a gente julga que seja bem mais prática, né? Que é a parte dos bombeiros. Acredito que não, que com a brigada foi tranquilo, com a IPTC também foi, com a prefeitura, que era bem complexa, também já está ok, e agora esperamos que amanhã até o meio-dia os bombeiros também nos sinalizem, e aí nós vamos disponibilizar ali o endereço. Assis Brasil 8000 e alguma coisa, me esqueci agora, tá?
mas vai estar colocando ali no rodapé. No sábado a gente vai pôr um mapinha, inclusive, para todo mundo, tá bom? Mas agendem-se, irmãos, para a nossa festa de aniversário e também para a nossa ceia. Nós vamos fazer, vai ser uma programação bonita. Ontem tivemos uma reunião, eu não sei se alguns pastores que estavam na reunião estão aqui agora, né? Mas tivemos uma reunião com os nossos obreiros e pastores, né, dos campos, e nós então já alinhamos toda uma programação, né, para esse domingo. Então estarmos compartilhando, estarmos esse tempo então aí precioso de unidade, de aniversário e também, né, de ceia do Senhor do mês de junho, tá? Então domingo, 10 horas da manhã, estamos todos juntos lá. Eu vou pedir a gentileza que vocês, além de estarem lá, né, irmãos, eu sei que certamente muitos aqui vão, outros não vão poder ir, né? Divulguem isso, tá? Tentem divulgar o máximo que for possível aí, para a gente poder, então, estar fazendo uma festa bonita aí de 95 anos, em nome de Jesus. A pastora Lívia pediu a palavra. Pode abrir o microfone, pastora Lívia, e depois, eu não sei se temos alguma menção aqui de oração. Por favor, pode. Não, pastor. Pastora Lívia. Graça e paz. Eu estava apenas dizendo que eu estava na reunião ontem. Ah, tá, perfeitamente, perfeitamente. Então tá. Então eu vou pedir a gentileza, então, pastora Lívia, tá? Amém, pastor. Antes da oração, tá? Eu acho que chegou aqui uma pergunta aqui, pelo que eu vi, né, da irmã Isabel, se neste domingo nós faremos a oferta de primícias. Sim, irmãos, faremos tanto lá no local, né, quanto também no culto à noite. Tá? E lembrando que no domingo não temos culto às 17 horas em virtude do culto de manhã. Pode ser culto somente às 19 mesmo. Tá? Não teremos culto às 17 horas. Aliás, que já está no formulário ali, né? Vocês já observaram que esta semana, que quem se inscreveu viu que não tem. Tá? Eu vou pedir a gentileza, eu não sei se tem alguém que tem alguma dúvida antes da gente orar. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Quer pôr no chat ali, a Cris pode nos ajudar nisso. Não temos nada, então? Então tá bom. Então é o seguinte, eu pedi para a pastora Lívia ficar aqui por enquanto ainda, né? Porque nós vamos orar, eu vou pedir para a pastora Lívia fazer esta primeira oração. E eu quero pedir, irmãos, ontem eu já fiz essa oração, aliás, ontem não. Já estou há 45 dias orando por esse assunto. Nós temos sentido como tem sido bem difícil. Claro que a Cris é funcionária aqui do município, ela mesma já até falou isso, né, para mim aqui em especial, porque só para vocês terem uma ideia, meus queridos irmãos, a gente fez a ceia no dia 17 de maio e nós levamos aproximadamente algumas horas para todas as liberações da Prefeitura de Gravataí, literalmente, horas. Foi decidido quarta-feira o local, quinta entramos em contato, sexta veio um alvará não é alvará, mas veio a permissão, né, podendo reunir 625 pessoas naquele espaço, quem esteve na ceia lá. Né? Olha que interessante. No entanto, eu já estou há 45, e de graça, viu, irmãos? Não pagamos uma taxa para a prefeitura, nem para o dono do terreno. Nem para o dono do terreno. Nós estamos há 45 dias já trabalhando com a prefeitura aqui de Porto Alegre para fazer a ceia no mesmo modelo, no mesmo formato, num terreno privado. Nós já pagamos 2 taxas de 88, ou seja, R$180, e ontem e hoje às 11 da manhã mais uma taxa de R$600. É um absurdo. Só para assinaturas, só para isso, para mais nada. O terreno, o dono do posto Garopa, né? Eu perguntei quanto o senhor vai cobrar. Não, por favor, nada. Fica tranquilo, não precisa cobrar nada. Vamos usar água e luz dele, não precisa pagar nada, que nem foi também lá com outro proprietário. Já a prefeitura tivemos que gastar por baixo, irmãos, quase R$800, só para eles dizerem assim, vocês podem usar o terreno que não é nem meu, é dele mesmo, é lá do dono do Garopa. Então, a gente olha para essas coisas, irmãos, e isso
a gente como cristão, assim, nós temos que orar, porque beira a iniquidade, beira a injustiça, né? Beira a impiedade. E nós temos pedido a Deus que o Senhor possa destronar o homem mau, né? E eu não falo de pessoas, por favor, não é homem pessoa, tá? Mas esse espírito, na verdade, maligno, que tenta de alguma forma e outra, né, fazer com que essas coisas se tornem quase que complexas e quase que difíceis, né? E só para vocês terem uma ideia, a igreja Bola de Neve já foi proibida de fazer a mesma coisa que nós íamos fazer, porque eles iam usar som. Só por isso, foi proibido. Nós estamos, a nossa, entre aspas, aqui, né? Alternativa que nós vamos usar sistema de transmissão de baixa frequência, rádio dos carros. Por isso que está passando. Porque outras igrejas já foram proibidas de fazer esse culto. Então, irmãos, veja que nós temos que orar muito pela nossa cidade. Muito, muito pela nossa cidade. Gravataí foi horas. Aqui estamos há 44 dias, 45. Então, eu vou pedir para a pastora Lívia, nesse momento, fazer esta oração, em nome de Jesus, pedindo que Deus possa estar mudando, transformando, rompendo, né, com aquilo que é mal em nome do Senhor e fazendo com que a vontade dele, o reino dele cresça também aqui na nossa cidade, em nome do Senhor Jesus, fazendo com que o nome dele seja exaltado aqui em nossa terra também, em nome do Senhor Jesus. E depois da pastora Lívia, deixa eu ver aqui quem são os meus irmãos que estão ao vivo aqui, né, comigo. Eu vou pedir para... deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver. Pode ser o irmão Manuel. Pode ser o irmão Manuel. Tá? Então, primeiramente a pastora Lívia e depois o irmão Manuel vai estar fazendo uma oração final aqui para nós, encerrando a nossa sala aqui nessa noite. Pastora Lívia, por favor, tenha a bondade. Amém. Quero rapidamente testemunhar que estávamos orando pela irmã Jaqueline e ontem tivemos a grande vitória. Eu encaminhei um ofício para o Ministério Público, foi para a mesa do juiz e ele entendeu a situação e ontem ele, então, determinou a volta da criança para casa, para a mãe, aonde o pastor Rail pôde estar junto lá com ela para encaminhar, fazer todos os trâmites lá. Deus tem abençoado, escutado nossas orações e nos sustentado com a sua destra de justiça em muitas áreas que somos necessitados. E cremos que Deus vai fazer a justiça em nossa igreja em Porto Alegre também. Vamos orar então, irmãos. Querido Deus, amado Pai Celestial, louvamos o Teu nome pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, pela Tua grandeza para com a Tua igreja, pelo Teu cuidado em detalhes na vida de cada irmão, cada irmã, pelas vitórias as quais foram mencionadas esta noite, os testemunhos que ouvimos, edificantes para nossas vidas, para que possamos também sermos fiéis cada dia mais a Ti, Senhor, ao Teu reino, fazermos as nossas determinações, fazermos tudo que é da Tua vontade, não as nossas, mas a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Louvamos a Ti pela nossa igreja mãe, nossa igreja matriz em Porto Alegre. Louvamos pelo Teu grande amor por esta igreja. São 95 anos de vida que estamos, ó Pai, comemorando. E isso é grandioso, é glorioso. Por que, Senhor? Porque é a igreja idosa, mas é a igreja nova. É a igreja que se expande, é a igreja que proclama, é a igreja que evangeliza, é a igreja que não está dormindo, é a igreja que envia missionários e sustenta missionários na Tua obra. Senhor, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem sido fiel a cada dia e tens levantado homens e mulheres, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado na Tua obra, no Teu trabalho. Louvamos a Ti pelo esforço de cada um, desde os tempos primórdios até os dias de hoje. Senhor, nós louvamos a Ti. Agora, Pai, nós queremos oferecer, Senhor, a Ti uma festa de agradecimento, uma festa de louvor a Ti neste domingo, aonde estamos, Pai, proibidos de nos reunirmos na Tua casa de oração,
Estamos, ó Pai, com o desejo de nos reunirmos, nos abraçarmos, mas enquanto isso é impossível, vamos estar nos nossos carros. Pai, estamos, ó Pai, pagando por isso, pagando, Senhor, numa situação que é um direito da igreja, é um direito do teu povo. Mas, Senhor, nós vimos e ouvimos a tua palavra esta noite sobre Daniel. Ó Pai, nós ouvimos aquilo que o Senhor tem falado sobre os decretos ao qual, Senhor, os teus servos naquele tempo não se dobraram ao rei, não se dobraram, Senhor, às determinações e decretos de uma justiça ou de uma injustiça, mas antes eles buscaram ao Senhor, eles confiaram no Senhor, eles foram levados à fornalha, Daniel foi levado à fornalha, ó Pai, os teus servos foram levados à cova dos leões, mas de lá o Senhor os tirou ilesos, aleluia, e os decretos foram trocados, o teu nome, Senhor, foi glorificado por toda uma nação, ó Pai, e nós te glorificamos nesta hora pelos teus grandes feitos naquele tempo. Hoje queremos te pedir, Senhor, que o mesmo venha acontecer, Senhor. Nós queremos te oferecer esta festa, queremos, ó Pai, estarmos ali celebrando a Santa Ceia do Senhor, mas antes nós te pedimos, Pai, vem com a tua destra de justiça, é a tua palavra que nos garante, e nós estamos com base na tua palavra, porque o Senhor diz: eis que te sustento, eu te seguro, eu te tomo pela tua mão direita, eu te seguro e te sustento com a minha destra de justiça. E isto o Senhor fala, aleluia, para a tua igreja, para o teu povo, e é a ti, é por esta palavra, Senhor, que nós estamos clamando hoje. Entra com a tua destra de justiça, Senhor. Eu oro pelo sobrenatural de Deus. Envia anjos com espada de fogo, espada flamejante, e começa a cortar esse mal, começa a queimar este mal, começa a queimar esses decretos, essas determinações, essas situações indevidas que vem contra a tua igreja, Pai. Ó Pai, o Senhor tem poder, aleluia, para derrubar, para queimar este vírus, esta pandemia, esta situação política. O Senhor tem poder para queimar toda obra maligna oriunda do inferno, seja da onde venha, Pai. Sustenta a tua igreja, sustenta os pastores, os obreiros, a igreja do Senhor, os servos do Senhor, que estão prontos, ó Pai, para te servir, ó Senhor, com coração voluntário a ti, com coração, ó Pai, determinado a fazer a vontade de Deus. Ó Pai, sustenta o teu povo com a tua destra de justiça e queima mesmo, ó Pai, queima mesmo as obras malignas, aleluia, e traz novamente a oportunidade, Senhor, do teu povo se reunir, traz novamente a oportunidade do teu povo ter a liberdade de engrandecer o teu nome. Nós não estamos aqui para obedecer leis humanas contra a igreja do Senhor, mas estamos aqui para obedecer a tua palavra, que é, Senhor, viva e eficaz. É a palavra que nos dá a vida eterna. Homens, ó Pai, não nos levarão para o céu, mas a tua palavra, que é água viva, que é salvação, nos leva aos céus, aleluia. E é a ti que queremos obedecer, levar, Senhor, sempre o teu nome, a nossa primícia, a tua presença, ó Pai amado. O Senhor Jesus é a nossa primícia, e nós queremos te dar o lugar a ti, Senhor, porque o Senhor foi oferecido com o teu sangue na cruz do Calvário, por amor das nossas vidas, aleluia. E nós queremos ir, Senhor, como primícias para ti, para louvor da tua glória. Levantamos o nosso clamor esta noite, mas também, Senhor, a ordem ao inferno que retroceda
no poder do nome de Jesus Cristo, e a tua igreja tenha a vitória, que possa erguer a bandeira da vitória, não se, ó Pai, dobrando diante, Senhor, dos homens, mas se dobrando sim diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia! Confiamos em Ti, depositamos em Ti a nossa confiança, as nossas vidas e a certeza da grande e gloriosa vitória que o Senhor vai dar ao Teu povo e à Tua igreja. Aleluia! Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém! E que a Tua igreja possa dizer amém, Senhor, em nome de Jesus. Amém, ó Pai. Amém, Jesus. Graças a Deus. Senhor, também pela oportunidade que Tu nos concede para estar na Tua presença, Senhor, e também, ao mesmo tempo, concordando com a oração da Tua serva, Senhor. Obrigado pela Tua presença, de estarmos juntos em oração e também ouvindo a Tua palavra e poder aprender de Ti e sermos fortalecidos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, ó Pai, porque Tu tens cuidado dos Teus filhos, do Teu povo, tens guardado a Tua igreja, e sabemos, Senhor, que Tu ainda vai continuar guardando, porque isso são promessas Tuas, Senhor. Deus maravilhoso, continua, Deus, abençoando a cada um de nós, abençoando o Teu povo em toda a face da terra, cuidando, Senhor, daqueles que Te amam e também daqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que possam vir também ao arrependimento. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que temos de ainda falar contigo, mesmo longe um do outro, mas em espírito e verdade nós estamos juntos, Senhor. Eu quero Te agradecer pelas palavras que ouvimos, pela mensagem, e também, Senhor, Te agradecer pela noite, pelo dia de amanhã que vai nos conceder, e também pela oração daqui a pouco das primícias. Deus, que possamos ser fortalecidos cada dia mais em Teu nome. Amém. Pai, nós Te adoramos e eu rogo, Deus, a Tua bênção, a Tua graça, a Tua mão poderosa sobre a vida de todos os meus irmãos que estão aqui, Senhor, nesta sala, neste Zoom, nesta noite. Senhor, eu rogo, Deus amado, que o Senhor, ó Pai, nos livre, Senhor, de todo o mal. Senhor amado, cerca-nos, ó Deus amado, por diante, por detrás, ao nosso redor. Senhor, acampa, Senhor, os Teus anjos, ó Pai. Eu peço pela vida de cada um dos meus amados irmãos, Pai. Eu não tenho aqui, Senhor, como ver todos eles, ó Pai amado, pois esta telinha não permite, mas não me importa, Senhor amado, que eu veja. O importante é que Tu está vendo e a mão do Senhor está sobre nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e o consolo do Espírito Santo seja hoje e para sempre com a igreja do Senhor. Amém e amém. Amém. Eis que vos digo, igreja minha, não temais. Eis que hoje eu vou à frente de vós. E eis que eu determino a vitória sobre o meu povo. Servo meu, já tenho falado contigo. Não temas. Levanta-te. Levanta teu braço. Levanta a tua mão direita e repreende as obras do inferno. Não temas, meu servo, porque eu sou contigo e te coloquei à frente na minha igreja. Por isso já te disse, vai e fala, e não te cales, porque eu sou o teu Deus. Eis que eu envio sim o meu anjo diante de ti, e ele falará por ti. Não temas, igreja minha, porque eu sustento o meu povo. Eis que muitas coisas estão vindo, mas com a minha igreja e da minha igreja cuido eu, diz o Senhor. Nenhum mal te sucederá, porque eu sou o vosso Deus. Assim diz o vosso Senhor e Deus. Amém e amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, recebemos, Pai, Tua palavra e que ela possa calar profundamente em cada um dos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Que bênção. Glória a Deus. Aleluia.
Eu acredito que esse é um encontro da família com o Senhor, né? Não é um encontro da família da Betel, né? Que bênção, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor ricamente continue nos abençoando, nos ministrando sua palavra, sua graça, transmitindo sempre a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, em nome de Jesus. Deus abençoe todos vocês, amados. Antes que a Cris peça, eu já vou pedir, né? Abra o celular de vocês aí, né? Abre o videozinho aí, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E depois a Cris libera para a gente aqui os microfonezinhos. Era isso, né, Cris, que você ia pedir, né? Isso aí. Já fui na frente. Já. A nossa foto da noite, então. Sorrisos. Feito. Amém. Deus abençoe todos vocês, meus amados irmãos. Os microfones estão abertos aí, em nome de Jesus. Boa noite, Thiago. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Até domingo. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Olha o gato. Esse gato é bonito. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Qual deles que é bonito, irmão Claudemar? Bonito, uma bênção. Qual deles que é bonito? Oi, Rui. Oi. Qual dos gatos que é bonito? Tava com saudade. O gatinho. Tem dois na tela? Boa noite. É gata? É gata? Gato. Ah, é gatinha, é? É gato? É gato, é? Bênção. Olha aí que bênção. Boa noite. Paz, fiquem com Deus. Descanse, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês, meus irmãos. Uma boa noite para todos. Amém. Deus abençoe. Pode desligar, Cris, a hora que tu quiser. Tá na benção. Ô, pastor, o irmão lá de Camaquã que esteve com a gente hoje, nós colocamos sempre no Facebook os links para a sala, se quiser continuar participando, viu? Benção. Amém. Seja sempre bem-vindo, meu irmão lá de Camaquã, viu? Deus te abençoe aí. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Amém. Então tá, pessoal, que logo tem a sala das primícias. Até mais. Amém. Tchau. Tchau. Até daqui a pouco. Até.